Opa, beleza? Vamos nessa? Vamos lá, praticando um pouco. Claro, né? Eu havia prometido e a gente está voltando, a gente está retornando aqui com a parte o quê? Da aplicação aí do que a gente estudou no bloco anterior dentro dos probleminhas. Então vamos lá, vamos identificar como que a gente trabalha com esses conceitos, né, esses cálculos que a gente já desenvolveu na relação, né, no que a gente viu no bloco passado. Certo. Aí disse assim, ó, os 300 convidados de uma instituição previdenciária foram divididos em dois grupos. O grupo A, com a inclusão dos conveniados que possuem registro, né, de comorbidade. Então, veja, o grupo A, né, os que possuem o quê? Comorbidades. E o grupo B, os que não possuem comorbidade. Perfeito? Ó, então, não possuem comorbidade. Certo. Sabe-se que 55% dos conveniados possuem registros de comorbidade junto à instituição. Ou seja, 55% de quanto? De 300, ó. Então, 55% de 300, o quê? Comorbidade, ó. Então, possui comorbidade, ok? Beleza, né? Pronto. Professor, então aqui basta a gente fazer o cálculo aqui, porque ele quer saber o seguinte, ó, os que foram incluídos no grupo B, ou seja, os que não possuem comorbidade, não é isso? Né? Aqui está dizendo ó, que 55 possui, então quer saber o que não possui. Perfeito, beleza. Lembra, né? Lembra daquela relação, né? Lembra da relaçãozinha, né? Que eu disse que a gente o quê, né? Poderia fazer aqui usando, né, a relação prática. Quando tem dois zeros, o que que a gente pode fazer? Ó, cortar os dois zeros e multiplicar o que sobra. Certo? Então a gente pode utilizar isso aqui, ó, utilizando o quê? A regra prática. A gente pode fazer o quê? Pela fração, né? E a gente pode também utilizar a regra de 3, certo? Professor, como vai funcionar cada caso aqui? Eu não vou ficar mostrando em todas as questões, ok? Eu vou escolher sempre um processo mais prático para resolver, né, a questão. Aqui eu vou colocar, porque é a primeira questão, então a gente precisa entender um pouco mais sobre esses processos. Então vamos lá. Deixa eu só tirar isso aqui para a gente observar aqui, né? Então vamos pegar o seguinte, olha só. O que está dizendo aqui, ó, utilizando a regra prática, né? Então esse aqui é só multiplicar, né? Isso esse 3 que sobrou aqui, ó, pelo 55, né? Após o corte dos dois zeros, 3 vezes 55, professor, 3 vezes 55 vai dar 165, não é isso, professor? Ó, 165. Ok. Porém, esse 165 aqui, ó, é os que possuem, veja, ó, isso aqui é os que possuem comorbidade, né? É os que possuem morbidades. Perfeito? Beleza? Certo. E para achar os que não possuem, professor, não são 300, não tem 300 no total, só diminuir, ó, menos 165. Opa! Então a gente encontra quanto? 135. Então esse 135 aqui agora, ó, é os que não possuem, ok? Então, os que não possuem. Ah, professor, beleza, tranquilo, certo? Ok? Beleza, né? E como que a gente faria usando a fração, professor? Mesma ideia, só que a gente vai pegar e vai multiplicar, ó, a gente vai transformar, né, isso, ó, 55 sobre 100 vezes 300. Opa! Então aqui, ó, a gente pode simplificar dois zeros com dois zeros, não é isso? Exatamente. E o que que a gente tem aqui, ó? 55 vezes 3, ou seja, a gente encontra 165. Esse 165 aqui, ó, é os que possuem, perfeito? É os que possuem, mas a questão está querendo que os que não possuem. Então, a gente pega ó, 300 menos os 165. Então, ó, a gente vai encontrar quanto? 135.
135. Esse 135 aqui agora, ó, é os que não possuem, perfeito? Ok? Então, ó, que é o que a questão está buscando, né? Então, esse 135, ó, é o que não possuem, é exatamente, né, o grupo B, ó, o grupo B. Então, o grupo B é o grupo que não possui comorbidade, ok? O grupo A é os que possuem comorbidade. O grupo B não possui, perfeito? Ok? Beleza, vamos lá. E regra de 3, professor, a gente pode também trabalhar isso com regra de 3? Claro que sim, pode sim. Lembra que a gente pega o seguinte, ó, o número e a gente pega a porcentagem, né? A gente pega esse número e trabalha, faz a relação com a porcentagem. O que que a gente tem de número? Total é quanto, né? Ah, professor, total é, né, 300, certo? Então, 300 aqui, ó, esses 300 correspondem a quanto? A 100%. Então, 300 aqui, 100%. Certo. E a gente quer os que não têm comorbidade, que é X. Só que se os que têm comorbidade é 55%, a gente pode pegar o quê? O 100% menos 55%, ó. 100% menos 55% fica quanto? 45%. Então, a gente vai calcular quanto corresponde esses 45%. Ah, professor, poderia ter feito isso também lá na regra prática e na fração? Também poderia, ok? Também poderia fazer logo a subtração em porcentagem, em percentual e depois, né, efetuar esse cálculo. Ok, fazendo cruz credo, o que que a gente tem? Que x vai ser igual, ó, quem está multiplicando aqui o x, professor, o 100%, então ele vem aqui para baixo, não é isso? Ó, o 100% vai ficar aqui no denominador, né? Então esse 100% ele fica no denominador, certo? Beleza, ok. Sim. E daí quando a gente multiplica agora, ó, 300 vezes 45, ah, professor, 300 vezes 45, 45 vezes 3 dá 135. Então, como é 300, vai ter dois zeros aqui e tem o símbolo da porcentagem, não é isso? Exatamente. Então, esses dois zeros com a porcentagem a gente cobra, dois zeros com a porcentagem a gente corta, simplifica e vai obter que x aqui é quanto? 135, ó. Então, x é igual a 135. Então, veja que o resultado permanece o mesmo. Então, a gente tem aqui o mesmo resultado aí, né, nas três circunstâncias, ó. Qualquer um dos três processos utilizados, a gente encontrou o mesmo resultado, o mesmo resultado. E esse resultado, ele se encontra onde? Na alternativa B, né? Letra B, B de broquei, isso aí. Vamos lá? Vamos na sequência. Bora lá, mais uma questãozinha. Em uma empresa, entre cada 50 funcionários, 20 são técnicos especializados. Opa, então o que que a gente sabe? Total. E aí, ó, 20 são especializados. Pronto. Nessa mesma empresa, a taxa percentual de funcionários que não são especializados. Opa, agora quer os não especializados. Professor, então se 50 são especializados, então, ó, a gente faz a relação complementar aqui, não é isso? Exatamente. Veja que agora já estou focando mais no objetivo principal da questão para facilitar na hora da resolução. Então, a gente pega o complementar. Então, 50 menos 20, então, ó, quanto? 30. Então, quer dizer que a gente tem 30 aqui, os não especializados. Ah, professor, então agora a gente pode fazer uma regrinha de 3, não é isso? Perfeito. Lembra o seguinte, ó, qual é o total? A gente tem um total de 50 funcionários. Esses 50 funcionários aqui, 100%, ok? 50 funcionários, 100%. A gente quer saber dos não especializados. Opa, esses 30 aqui, ó, os não especializados. Então, 30 aqui, ó, vai corresponder a X. Ah, show de bola. Então, fazendo o famoso cruz credo aqui, a gente tem o seguinte, ó,
quem está multiplicando o x, professor, quem está multiplicando o x é o 50. Então, vamos jogar esse valor que está multiplicando o x para o denominador. 30 vezes 100, professor, coloca o 3 e conta a quantidade de zeros, né? Exato, 3 vezes 1, 3. E 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Opa! Então, ó, o que, que a gente pode fazer aqui para ajudar um pouco a nossa vida? Simplifica um zero com um zero. E aí, ó, divide 30 por 5. Ok? Divide 30 por 5. Então, o que, que a gente vai encontrar aqui? Professor, encontra 6. Perfeito. Então, ó, 6. Posso colocar aqui na frente já, né, professor? Não precisa nem colocar mais x embaixo. Claro que pode. 6, ainda tem um zero ali, a gente conserva. Então, ó, qual é a resposta aqui, ó? 60. Não é isso? 60. Ok, só que tem um porcento ali, professor. E esse porcento a gente permanece? Permanece sim. Viu? Então, ó, é 60%, porque é exatamente o que a gente está buscando. Ó, é o percentual. Então, 60%. E isso aparece onde? Isso aparece na alternativa A. Show de bola. Beleza? Vamos lá, vamos à próxima questão. Beleza, então vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó. João leu um livro em 4 dias. No primeiro dia, leu 30% do total de páginas do livro. No segundo dia, ele leu 40% do que ficou faltando após o primeiro dia. Opa, peraí. Isso está falando do restante. Aqui a gente vai ter que fazer passo a passo. Aqui não tem como a gente pensar tudo de uma forma, de uma vez só. Não, então a gente vai e organiza o passo a passo. Certo, então vamos lá. O que a gente vai executar aqui, ó? No primeiro dia. Então vamos pensar aqui, ó. No primeiro dia, o que acontece? A gente tinha quanto? 100% das páginas, não é isso? Então, no primeiro dia, 100% é o total de páginas. Beleza, tranquilo. Professor, por que a gente não pode supor o número? Pode sim, entendeu? Vou fazer aqui primeiro, né, trabalhando com essa porcentagem de porcentagem, mas a gente também pode fazer uma suposição aqui com o número, certo? Então vamos lá, o que a gente tem aqui no primeiro dia? Então, ó, quando a gente pega primeiro dia, foi quanto? 30% do total. Então, menos 30%. Então, qual é o restante aqui, ó? 70%. Então, esse 70% aqui, ó, é o restante após, né, a leitura aqui, ó, do primeiro dia. Então, 70%. Certo. Aí vamos para o segundo dia. O que diz agora no segundo dia que ele leu 40% do que ficou faltando após o primeiro dia? Ou seja, está dizendo que isso aqui, ó, é do restante. Então, ó, 40% do restante. 40% do restante. Então, a gente vai pegar o seguinte, ó, 40%, lembra que a gente pode fazer isso, ó, 40% de quanto? De 70%. Professor, é aquela ideia que a gente tinha de cortar. Quando tem 2 zeros, corta os 2 zeros e multiplica o que sobra, não é isso? Exatamente isso, ó. Então, 4 vezes 7 dá quanto? 28%. Certo? Veja que estava restando 70%. Então, desses 70% que estava restando, aí foi lá e leu o quê? 28%, ó. Menos 28%. Professor, peraí, volta aí, que eu não entendi esse negócio aqui de 28%. Como que ele está dizendo que leu 40% e é 28%? Veja aqui, ele leu 40%, está lendo 40% do restante, não é do total de páginas. 40% do restante, quando a gente traduz isso na porcentagem, calcula, né, porcentagem de porcentagem, a gente encontra esse 28%. Aí sim, esse 28% quer dizer que é do total. Então, no total, né, do total geral, ele deu quanto? 28%. Aí sim, ó, não tinha 70% lá do total ainda, das páginas, tinha menos 28% desse total de 100%. Aí a gente sabe o restante agora desse segundo dia. Então, ó, professor, ok. Então, no caso aqui, a gente vai ficar o quê? Com 42%. Então, esse 42% aqui, ó,
é o restante após a leitura do segundo dia, ok? Então, ó, 42% do total do livro ainda. Ainda tem 42% do total do livro aqui para ler. E aí, no terceiro dia, o que ocorre aqui no terceiro dia? Professor, no terceiro dia, ó, 60% do que faltava, ou seja, desse restante. Então, 60% desse restante, que é 42%. 60%, né, de 42%. Ah, ok. E aí, o que a gente tem aqui? Professor, aqui a gente pode simplificar, não é isso? Exato, com certeza. Ok, certo. E aí, quando a gente faz a multiplicação aqui, ó, veja que a gente tem o quê? 42, né? Isso, 42 vezes 6, 252%. Dá 252%. Certo, só que isso aqui a gente vai dividir isso por 10. Ah, então quer dizer que vai ficar 25,2. Exato. Né? Então, quando a gente divide por 10, fica 25. Isso aqui é igual a quanto? Ó, 25,2%. 25,2%. E aí, tinha quanto? Tinha 42%, professor. Beleza, 42% menos 25,2%. Então, 42, né, por cento menos 25,2. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 8. Vai dar 8, a vírgula permanece embaixo de vírgula. Aí vem 1, fica 6 para 12, falta 6, vem 1, 3 para 4, falta 1. 16,8%. Então, isso aqui, ó, é o restante. Isso aqui é o restante após, né? É o restante aqui, ó, após a leitura do terceiro dia. Certo? E aí disse o quê? Que no quarto dia leu o restante, ou seja, no quarto dia leu esses 16,8%. 16,8%. Agora, né, liquidou. Não falta mais nada, ou seja, né, agora zerou. Né, não tem mais nada para ler. O que restava ali, né, foi lido agora. Certo. Professor, mas está perguntando, né, tá perguntando o seguinte: em qual dia, ó, tá perguntando em qual dia João leu o maior número de páginas? Então vamos pegar. No primeiro dia, ele leu quanto, né? Deixa eu ver se dá para aparecer aqui. Ah, não, ainda cobre, né? Bora lá. No primeiro dia, ele leu quanto? 30%. No primeiro dia, ele leu 30%. Perfeito, beleza. No segundo dia, ele leu quanto? 28%. Opa, o primeiro dia está ganhando, concorda? O primeiro dia está ganhando em porcentagem, certo? No terceiro dia, ele leu quanto? 25,2%. Opa, continua ganhando o primeiro dia ainda. E no quarto dia, quanto que ele leu aqui? 16,8%. Ó, percentual do livro aqui lido. 16,8%. Ou seja, né, então veja que, diante de toda a circunstância, o primeiro dia foi o dia que ele conseguiu ler mais. Não é isso? Ó? Então, a resposta correta aqui, letra A. Beleza? Resposta correta aí, alternativa A. Então, veja o seguinte, olha só. Se você somar 30% mais 28% mais 25,2%, mais 16,8% fecha os 100%, aquele total percentual que sempre, né, bate esse fechamento aí na resolução, né, dos problemas quando a gente trabalha esse valor total que é 100%. Ok? Perfeito? Beleza? Certo. Professor, eu poderia fazer isso supondo uma quantidade de páginas? Claro que sim. Você pode fazer isso colocando uma suposição de páginas. Vamos supor que o livro tem 100 páginas. Né? O livro tem 100 páginas. E aí você vai fazendo essa relação. Professor, eu quero colocar que o livro tem 500 páginas. Sim, é sempre bom colocar um valor fechado, um valor, né, mais direcionado, mais, né, como que eu digo, né, uma quantidade redonda, né, como eu costumo chamar, né, uma quantidade cheia, né, para poder facilitar,
ok? Você pode fazer aí essa tentativa que você vai perceber. Eu não vou fazer aqui porque a gente vai fazer isso em outros problemas. Então, a gente vai, de qualquer forma, aprender a trabalhar com essa parte de suposição. Mas você pode fazer. Professor, eu quero supor que tem 200 páginas, quero supor que tem 300 páginas. Pode fazer. E aí você vai descobrir em cada dia quanto que João leu em cada dia. E depois comparar essa quantidade de páginas e vai perceber que a quantidade maior também vai estar onde? No primeiro dia. Perfeito? Beleza? Ok? Fica com uma atividade de casa aí. Certo, mas vamos lá. Vamos pegar essa questãozinha aqui agora para a gente fazer, né, e entender um pouco mais aí sobre esse universo, né, dos problemas envolvendo porcentagem. E o que que diz a questão? Sabe-se que 38% de um determinado valor resulta em 228. Ó, tá dizendo que 38% de um valor, a gente não sabe qual é esse valor, ok? De um determinado valor, resulta em 228%. 38% é 28%. E aí, quer que calcula quanto? Ó, 50% do mesmo valor. Ah, professor, regrinha de 3, com certeza. O mais prático aqui é executar a regrinha de 3. Lembra que a gente trabalha o quê? Com o número e com a porcentagem. Ó, a gente faz sempre essa relaçãozinha, essa separação entre número e porcentagem. Certo? O 228 aqui, ó, o 228 é o 38%, a porcentagem aqui de 38, né? Então, 38%, o número é 228. E aí, quer que descubra o quê? Os 50% aqui. Então, 50% é igual a x. Lembrando que, cruz credo, opa, então x vai ser, lembra o número que está multiplicando x? O 38, professor. Beleza, então, ó, 38%. E aí é só multiplicar o que ficou ali na relação cruzada, né? Então, o que, que a gente tem ali de relação? A gente faz a multiplicação. 228, né? 228 vezes 50. Então, isso vai ser quanto? Vai ser 11.400%. Ó, 11.400%. Ah, ok, beleza, certo, né? Então, qual é o resultado que a gente chega aqui, ó? Ah, professor, aí agora, né, essa divisão. Eu não tenho muita facilidade para poder dividir por dois números, então vai ter que exercitar, vai ter que treinar bastante aí, por quê? Porque isso costuma aparecer. Mas olha só, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Se a gente pegar o número, veja, ó, se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar aqui 114, né, isso, ó, 114 dividido por 38. O que que a gente pensa? Se fosse 40, ah, professor, 140, 3 vezes 40 dá 120. Ah, então, ó, 3 vezes 40 dá 120. Então, a chance disso aqui dar 3 é grande, concorda? Né? Porque, ó, isso vezes 3, certo? Então, se a gente pegar e colocar, ó, 3 vezes 8, quanto é 3 vezes 8? É 24. Opa, bateu aqui, 24. Vai 2. Então, 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Opa, fechou. É exatamente quanto? Exatamente o 3. E aí, 2 zeros, ó, então 300. Ok? Beleza? 2 zeros que é igual a 300. Opa, então vamos lá, né? O que que a gente tem aqui, né? De resultado aqui, ó, 300, e isso aparece onde? Na alternativa D. Beleza? Isso aí. Show de bola. Bons estudos.